Alô, família! Estamos aqui nos bastidores do Transforma Recife com o Gilson Lopes, que está trazendo todas as novidades que você espera saber para que o seu negócio voe, flutue, cresça. E aí, Gilson, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Primeiramente, um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado pelo convite para esse nosso bate-papo, né? Obrigado a você, Gilson. A nossa live hoje é sobre o que é que o ano de 2022 ele reserva para os empresários. Na sua opinião, o que é que o empresário supermercadista, que é o nosso público, o que é que ele deve esperar de 2022? Traga as novidades com vocês, Gilson Lopes. Uma coisa muito importante que eu bato muito na tecla hoje em dia, porque assim, as pessoas elas estão meio que paradas no tempo. O dono do supermercado ele está acostumado, como se fosse ainda 2010, a trabalhar de qualquer forma, fazer promoção de qualquer forma, lidar com o funcionário de qualquer forma, e as coisas mudam muito. Uma das coisas que eu trago aqui na minha palestra é falando sobre essa questão da inovação, sobre essa questão hoje de querer trabalhar um ambiente principalmente interno melhor. Então assim, principalmente após essa passagem lá na NRF, né, na feira lá em Nova York, o que eu percebo é que a gente está muito atrasado. Hoje, nosso varejo brasileiro está muito atrasado comparado aos americanos. O que acontece é que lá, eles não têm essa briga de preço que a gente tem hoje. Isso é uma coisa muito importante. Sabe o que acontece? Os grandes atacados lá trabalham com as promoções, e os pequenos e médios sabem o seu lugar e não entram na briga. Sabe por que muitas empresas estão quebrando de 3 anos para cá? Porque estão querendo acompanhar de forma aleatória os atacados. Querer trabalhar o preço de forma aleatória. Por exemplo, Atacadão X fez uma promoção de um sabão em pó. O pequeno que não tem a mesma barganha de compra quer fazer o quê? Acompanhar o preço. Resumindo, o pequeno não vai ter margem, o pequeno não vai conseguir pagar as contas, em resumo, esse pequeno vai começar a se endividar. E aí ele começa a botar o problema na política, começa a botar o problema nos clientes, começa a botar o problema nos funcionários, e na verdade isso foi apenas uma das decisões tomadas de forma errada. Então, o que eu percebo que a gente vai ter que lidar muito agora em 2022, é uma coisa que eu vou fazer na minha loja, é focar muito, principalmente em setor de perecíveis. O 2022 ele vai ser muito desafiante para os pequenos e médios. Quando eu falo pequenos e médios, os médios podem até incluir redes de lojas de 20 lojas, continua sendo médios. Os grandes são os grandes players que estão faturando bilhões ao ano. Esse pessoal aí a gente tem que tentar, não é combater eles ou querer derrubar eles. A gente tem que montar estratégias, como eu faço na minha loja, da seguinte forma, que é o que eu vou focar muito em 2022. O setor de perecíveis dos grandes atacados, eles deixam muito a desejar. Eles não têm carne fresca, o atendimento às vezes é só o autoatendimento, não tem aquele corpo a corpo de falar, eu quero 200 gramas dessa carne, eu quero 500 gramas desse bife. O acolhimento, né? O acolhimento. É por isso que uma das coisas que eu passo muito para os meus alunos, para os meus mentorados, é que é o seguinte, focar em perecíveis, em oferecer produtos de qualidade no açougue, na padaria de hortifruti, pode ser um escape que a gente vai ter, o varejista vai ter, para lidar com os grandes atacados. Porque o maior desafio agora, em 2022, é o seguinte, muitos sindicatos a nível Brasil estão aumentando o valor do salário mínimo, e considerando que nós, supermercadistas, pagamos os menores salários. Porque a gente pega aqui assim, 90% de todas as funções recebe salário mínimo, é piso. E alguns sindicatos estão subindo os salários mínimos. Então tem um operador de caixa, por exemplo, que está ganhando R$ 2.500. E o que é que acontece? Aí, se você bota tudo na ponta do lápis, às vezes você aumentou o seu custo em 50 mil e não entende por quê. E se você aumenta o custo em 50 mil, você vai ter que tirar 50 mil a mais de algum lugar. Ou você vai ter que reduzir a sua margem e começar a lucrar bruto 50 mil a menos, ou vai ter que usar estratégias para poder lucrar 50 mil a mais para pagar essas despesas. Fora que todos os insumos estão aumentando, a cesta básica está muito cara. Então a gente fica naquela briga do seguinte, os grandes atacados atacam com preço,
Os pequenos querem acompanhar os preços e esquece que tem agora mais despesa para pagar. Se você tem mais despesa e quer conseguir combater os atacados com margem, o que é que acontece? Sua margem baixa, sua despesa está lá em cima e não paga as contas. A conta não fecha. Então, assim, principal foco, que eu dou até essa dica diretamente para você, olhando para você aqui agora, é foque em toda a organização e planejamento de ofertas. Eu foco muito e trago isso como gestão de pricing. Nada mais é que essa palavra em inglês, é um pouco difícil até, nada mais é do que a gente conseguir passar uma percepção de preço baixo para o cliente. Por exemplo, a minha loja hoje, eu tenho uma pessoa que está 100% focada em fazer pesquisa de preço e fazer cartaseamento. Existe uma estratégia na gestão de pricing, né, que é a gente conseguir passar essa percepção mais barata, que é o seguinte: os 100 produtos mais vendidos da minha loja, normalmente esses produtos são curva A, né, que são os produtos mais vendidos, precisam estar mais baratos que o meu concorrente. Por quê? Quando o cliente chegar na minha loja e começar a identificar que os produtos âncoras estão mais baratos que o concorrente, ele vai atrelar que a minha loja é mais barata. Entendi. Só que o que é que acontece? Ele fala, peraí, mas se você trabalhar mais barato que o concorrente, você vai estar com a margem mais baixa. E aí onde vem o segredo? A gente baixa apenas os produtos âncoras, os produtos notáveis, os produtos que os clientes sabem o preço, ele tem percepção de preço. Só que o que a gente faz? A gente pega todas as outras categorias que não se enquadram nesses produtos e aumentamos a margem, para equilibrar a margem e deixar a margem saudável. Então a gente passa uma percepção de loja barata para o cliente, trabalhando esses produtos âncoras mais baratos, e aumentamos nos produtos que as pessoas não fazem a mínima ideia. Então, isso é até uma pergunta, eu sempre faço isso. Você sabe quanto custa uma caixa de fósforo? Não. Eu, como dono de loja, não faço a mínima ideia também. Eu também não sei. Se você chegar para comprar e for R$10, você compra? Eu acho que não. Se for 8, compra? Não. Aí se você chegar e for lá, tipo assim, R$5,50, você acaba tendo que comprar de qualquer jeito. Não tem fogo. Se não tem fogo, mas aí onde é que está? Como é um produto que a gente não tem percepção de preço, a gente acaba sendo obrigado a comprar. Mesmo você não sabendo. Por exemplo, eu vendo lá coador de café na minha loja. O coador de café, eu trabalho ele ao lado do café mesmo, para poder fazer com que o cliente olhe o café e já queira levar o coador. E faça uma associação. E faça essa associação que a gente chama de correlato, de venda correlato. E o que é que acontece? O coador na minha loja é 300% de margem. Eu compro por R$1,39, R$1,49 e vendo a R$3,99, porque o cliente não faz a mínima ideia De preço. de preço. Aquele produto ali não tem percepção de valor. Porém, o meu café, o produto principal, o café, está mais barato que o concorrente. O cliente, ele olha o preço do café e não do coador. Gente, tá vendo a dica? Gilson está trazendo essas dicas preciosas que só nas nossas lives vocês terão. Outra coisa, Gilson, o nosso último tema foi falando de sucessão familiar. Você é um rapaz jovem, um cara jovem e que está aí demonstrando muita experiência, né? Muita autenticidade em estar passando esse conteúdo a quem realmente necessita. E aí, a questão de sucessão, você fala muito em sucessão e você teve experiência, né, da sua loja, da loja do seu pai, que você pegou quebrada e hoje tornou-se uma referência. Fala um pouquinho da questão de sucessão. A sucessão familiar, ela acontece de duas formas, é bem importante a gente até falar nisso. Existe a pessoa que está sendo treinada para ser um sucessor e tem o herdeiro. O herdeiro é o seguinte: a empresa quebrou, o herdeiro tem a opção de assumir, assume. Ou senão, os pais vão falecer e ele é obrigado a assumir. Esse é o herdeiro, ele não foi preparado. E existe o sucessor. O sucessor é o cara que está sendo treinado, que vem trabalhando na empresa, aprende tudo que tem que ser feito para dar continuidade. Sim. Porque a função do sucessor é pegar a empresa de onde ela está e crescer ainda mais. Agora, o problema da sucessão familiar é que 90% dos casos as empresas quebram depois que muda de pai para filho, ou de avô para neto, ou de sobrinho para tio, ou de tio para sobrinho, enfim. Porque as pessoas não estão preparadas, assumem uma grande responsabilidade e não sabem o que fazer. No meu caso, eu fui um mero herdeiro, porque eu não estava preparado para assumir a loja, eu tinha os meus negócios, só que eu tive que tomar a decisão. Quando lá em 2018 meu pai me ligou chorando, dizendo que a empresa estava falindo,
que ele precisava da minha ajuda, eu tive que tomar a decisão de ir para a loja, mesmo não tendo a experiência necessária para poder assumir todo o complexo. Nessa época, o grupo era formado por 3 empresas que o grupo fazia, eu tinha 2 empresas. Então, eu tinha mais de 200 funcionários na minha mão. Como você falou, um rapaz muito jovem para assumir uma responsabilidade dessa, devendo mais de 2 milhões. No caso, a loja, para quem não sabe um pouco da história, devia a todos os fornecedores. Então, assim, o meu caso da sucessão não foi a passada do bastão. Foi literalmente eu tirando o bastão da mão do meu pai e dizendo, pronto, agora sou eu que vou tocar. Porque ou a gente faz isso ou a gente volta para a roça. Que é o que meu pai falou, não tenho mais opção. Eu estou entregando para você realmente fazer a loja do jeito que você quer, porque se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou voltar para a roça. Que no caso ele usa esse termo que é de onde ele veio. Então o que é que acontece? Eu não fui, lógico, eu sou formado em contabilidade, eu já tinha feito várias capacitações, já participei de eventos, mas quando eu assumi a loja, a prática é totalmente diferente da teoria. O que hoje eu consigo e falo que eu consigo passar muitos resultados para os meus alunos, é porque além de consultor, eu sou o próprio dono do supermercado. Eu passo exatamente dentro da minha metodologia. Então, você sente na pele, né? Você sente na pele as dificuldades, né? As dificuldades do dia a dia, né? Com os funcionários, com fornecedores, com tributos, enfim, realmente é... E é um desafio, viu? Um desafio. É um desafio. Eu sempre falo, supermercado, varejo em si, não é fácil, mas também quando você gosta de trabalhar e aprende a trabalhar, vira um trabalho que eu posso dizer, um trabalho bom de se fazer, um trabalho gostoso. Lógico que problemas existem todos os dias, acredita? Até eu hoje, que sou o professor, que tem uma metodologia, como eu sempre falo, a minha loja tem problema todos os dias. E uma coisa que vocês podem anotar é o seguinte, a única empresa que não tem problema, ela está fechada. Porque uma empresa que está aberta, ela tem problema todos os dias. A diferença é que você tem que saber exatamente resolver o problema. Um big atacado, um Walmart, todo mundo tem problema. Os grandes varejos do mundo, todo mundo tem problema. Não existe uma empresa perfeita. Só que é aquela coisa, você tem que ser o cara, o dono da loja tem que ser o cara que saiba resolver a folga do parafuso. Você tem que ser o cara que resolva os problemas de forma correta, ou a sua equipe. Como esses dias eu passei agora, basicamente 20 dias fora da minha loja. Isso, era isso que eu ia falar agora. 20 dias fora da loja. 20 dias fora da loja é um desafio muito grande. Foi para outro país, né? Está trazendo experiências, isso, novidades, bagagem. E aí fala um pouquinho dessa viagem. Quando eu fiz a viagem, para a gente poder contextualizar, em dezembro eu já tinha feito todo o planejamento orçamentário de janeiro, porque hoje dentro do negócio eu não faço mais operacional, eu não fico mais no piso de loja. Hoje eu consigo fazer mais a parte tática, eu sou diretor comercial da empresa e faço toda a parte de gestão geral. Então em dezembro eu deixei tudo pronto. Nossa meta de imagem é essa, nossa meta de faturamento é essa, a gente tem tanto de orçamento de compra. Treinei a equipe, que é o que eu sempre falo, né, que a gente tem que ter uma equipe super capacitada, e viajei. A viagem não foi porque muita gente imagina, nossa, foi 20 dias para poder passear. Eu sempre falo que essa viagem agora para Nova York foi também para poder adquirir experiência, ver na prática outros empresários. E trazer, né, as experiências. E trazer. Eu trouxe muita ideia que está sendo executada na loja hoje. Mesmo não estando lá, enquanto eu estava viajando, eu tirava foto, mandava para o gerente e falava, executa. E desde o dia 3 eu estou viajando. Hoje é dia 26 de janeiro de 2022, então eu estou há 23 dias viajando. O único dia que eu passei na minha loja foi quando eu cheguei de Nova York, que foi na segunda-feira, dia 24. Cheguei lá, qual foi a minha surpresa que eu tive? Uma das melhores surpresas que eu posso falar. A loja estava do jeito que eu queria. Maravilha. Loja sinalizada, precificada, com os banners prontos. A gente vai fazer agora, dia 31, o sorteio das motos da loja. A gente tem um sorteio de... foi aniversário da loja agora em janeiro, a gente faz esse sorteio. Então a loja estava do jeito que eu queria, do jeito que eu deixei, do jeito que eu pedi. Os relatórios que eu recebo toda semana me mostram como é que estão os números da empresa. Então assim, isso é que realmente um dono, um gestor tem que fazer. Sabe qual é o problema das pessoas que têm 10, 15, 20 lojas? É que elas não têm um controle como eu tenho de apenas um.
Eu tenho um controle de uma loja que tem pessoas que têm 10, 15, 20 e não tem o mesmo controle. Não tem o mesmo controle. É aquela coisa, antes uma única loja com resultados do que você dizer que quer ter 20, 30 lojas e não ter resultado. Isso mesmo. Por puro Vale ego, a dica, né? vale a dica, Vale a gente. dica. O ego está levando muita gente pro buraco, né? Então vamos sintetizar, vamos diminuir, objetivar e lucrar. Gilson, uma pergunta que todo mundo tá me mandando áudio aqui, tá tocando o tempo todo, que as pessoas querem saber. Qual foi o melhor, o que você mais pode indicar para uso em pequeno supermercado dessa experiência agora tida na NRF nos Estados Unidos? O que é que você pode trazer para o pequeno que está nos assistindo agora? Show. É aquela coisa, né? Muitas pessoas sempre imaginam, até quando eu falo que uso na minha loja, pensa que não serve para eles que são menores. Mas o que eu digo e eu vou repetir, 2022 vai ser um ano bastante difícil. Isso é fato. Às vezes as pessoas sabem o que precisa ser feito, mas não tem a técnica necessária. Então assim, o que o pequeno pode fazer, principalmente para se destacar em relação à concorrência, independente se o cara tem um check-out ou se ele tem 10 check-outs, ele precisa mais do que nunca investir no marketing da empresa para atrair novos clientes. Isso é um fato. Sabendo que as pessoas não sabem disso, tá? Mas elas podem gastar até 1% do faturamento bruto em marketing. Isso é um dado métrico que a gente tem na loja, que a gente tem nas empresas, que eu dou aos meus alunos. Você pode usar 1% de todo o seu faturamento em marketing. E o seguinte, viu? Esse conteúdo aqui é somente para a revista ou dentro do treinamento. E a gente está passando isso aqui para vocês, esse conhecimento. Outra coisa que o pequeno deve fazer, independente do seu tamanho também, invista em perecíveis. A minha maior dica, que eu mais vou batalhar para você entender que está aí, é que você precisa ter um setor de perecíveis em destaque na sua loja. Produtos de qualidade, atendimento, que é o principal, porque o atendimento do atacado não funciona. Então, se o atendimento lá não funciona, tem que funcionar no pequeno. Um atendimento mais humanizado, mais humanizado. Porque é aquela coisa, Gilson, só que a minha loja, mesmo pequena, o meu foco está no autosserviço. Tudo bem. Então, se você foca no autosserviço, então tenta fornecer a melhor qualidade possível pelo preço mais justo. Porque o autosserviço ele tem um preço, e o preço dele é bem mais caro. Ontem eu comprei umas coisas em um mercado aqui em Recife, autosserviço, é pelo menos 50% mais caro. Pelo menos então, o autosserviço, a comodidade, ela se torna mais cara. Então assim, o foco é em marketing para trazer pessoas. Focar no setor de perecíveis, açougue, padaria e hortifruti, é o principal início que as pessoas precisam ter. Aí tem algumas pessoas que vão falar bem assim, mas eu não tenho padaria. E se eu falar a você e a você, que eu vendo em torno de 50 mil pães ao mês e eu não tenho padaria? Não é pão congelado e não é padaria que eu tenho na loja. Eu compro o pão pronto. O pão pronto. Tem pessoas que vão falar assim, eu vendo 100 mil pães, tudo bem, não é uma disputa quem vende mais. O que eu sempre gosto de demonstrar para as pessoas é que mesmo eu tendo uma venda de pão muito expressiva, 50 mil pães ao mês em média, eu compro o pão pronto de uma padaria. Por quê? O meu custo operacional não existe. Eu não tenho ninguém produzindo pão. Eu não tenho ninguém chegando na loja para abrir 3 horas da manhã para poder produzir o pão para o dia inteiro. Eu só preciso comprar o pão pronto, que já chega quente, cheiroso. Minha loja está sempre cheirosa a pão. Nunca deixo faltar pão, porque a padaria está a 50 metros. Ele já está trabalhando o marketing olfativo. Exatamente. Né? Porque é muito gostoso quando o cliente chega, aquele cheiro de pão francês, aquele cheiro de café. Isso dá uma vontade. Até pastel. Eu já comi pastel numa loja que eu estava visitando no interior da Paraíba. Mas isso é outro assunto, gente. Eu vou ter que deixar o Gilson agora e dar continuidade à nossa live. Gilson, muito obrigado. Estamos juntos sempre. Gente, outra coisa, o Transforma Varejo está acontecendo aqui em Recife, em frente ao aeroporto, na Faculdade de Saúde. Amanhã às 9 horas, para quem não veio hoje, está sendo passado muito conteúdo e aqui as pessoas realmente aprendem, porque é conteúdo, das 9 às 18. Gilson e toda a sua equipe. E eu quero agradecer